Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador, muito obrigada por vir aqui esclarecer as nossas dúvidas. E eu começava mesmo pela questão das provisões que referiu. O Banco de Portugal tem realmente acumulado ao longo dos anos uma parte dos seus recursos próprios, à rubrica das provisões, que desde 2012 se chama Provisões para Riscos Gerais, e que é definida, segundo o relatório anual, tendo em consideração precisamente uma avaliação de riscos para o balanço no médio prazo. Riscos esses que incluem as questões relacionadas com a política monetária e com os ativos detidos no quadro da política monetária. Também existem reservas que saem depois desse resultado, mas neste caso interessam-nos as provisões que servem para fazer face aos riscos de balanço. O Sr. Governador explicou aqui que houve uma alteração nos riscos ou na parte dos riscos que o Banco de Portugal toma para si, ou pelo qual é responsável, no que diz respeito especificamente à política, ao PSPP, que é a Política Monetária de Compra de Ativos do Estado, do Eurosistema, enfim, do BCE e do Banco de Portugal. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, de que forma é que mudou? Portanto, qual é a percentagem, se tem alguma percentagem, se assume alguma percentagem de risco desse programa e se assume qual é essa percentagem? E depois gostava, não é... Porque, na realidade, eu também gostava de saber se a situação mudou em 2016 ou se mudou já em 2015, no princípio deste programa PSPP. E, finalmente, para terminar, enfim, este grupo de perguntas, para fazer uma observação. Em 2014, se eu não tenho aqui os números exatos à minha frente, mas em 2014, no balanço de Portugal estavam um valor de ativos ligeiramente acima dos 1.000 milhões de euros, que depois mudou, obviamente, com o PSPP, precisamente em 2015 e depois em 2016. Nessa altura, em 2014, e foi também verdade de forma relativamente estável nos anos anteriores, o Banco de Portugal aumentou as suas provisões num montante que seria perto dos 200 milhões de euros. É um montante que tem estado relativamente estável. E, portanto, eu gostava de perceber como é que faz a comparação, como é que faz a avaliação dos riscos que toma para si, ou os riscos que tem que assegurar agora, em 2016, com os riscos que tinha que assumir em 2014, e se acha que o aprovisionamento nesses 2 anos, enfim, é semelhante em termos de política do Banco de Portugal. Portanto, isto era a primeira pergunta sobre as provisões, que nos parece muito relevante pelo seguinte. É verdade também, e soubemos hoje, que Portugal, enfim, o BCE alertou hoje para os riscos que as subidas das taxas de juros têm tido e podem ter para a evolução futura dos estoques de dívida, em particular em Portugal, porque Portugal tem um estoque de dívida face ao PIB relativamente elevado. E por isso a questão sobre as provisões parece-nos importante ser esclarecida a 100%, para ter a certeza que o Banco de Portugal está efetivamente bem protegido face às variações possíveis do valor destes ativos no seu balanço. Agora, relativamente à política monetária, o Sr. Governador referiu e bem, realmente, que o Banco de Portugal é que está a fazer a implementação desta política monetária, nomeadamente a compra dos ativos, e aquilo que eu gostava também de perguntar é se tem alguma expectativa sobre a execução futura desta política, sobre o prazo, sobre os montantes mensais que o Banco Central prevê comprar nos próximos meses, porque obviamente isto tem um impacto no custo da dívida pública e importa estar preparados para saber quanto poderá ser esse custo. E agora eu gostava de passar a outro tema que é relacionado com as comissões. Todos os dias têm saído notícias nos jornais sobre aumentos ou futuros aumentos das comissões bancárias em diferentes bancos, e começa logo pelo Banco Público, pela Caixa Geral de Depósitos, que anunciou já que irá aumentar as comissões, se não aumentou já as comissões. O governo anterior tinha tomado várias medidas
no sentido de defender e proteger os clientes bancários, e eu refiro aqui 2 casos. Primeiro, a obrigatoriedade para as instituições de terem uma conta de serviços mínimos bancários, e outro exemplo é a obrigação por parte dos bancos de fazerem uma lista no início do ano de todas as comissões que o cliente paga anualmente. Ora bem, enfim, a informação que nos tem vindo a chegar é que sobre os serviços mínimos há uma adesão muito significativa a essas contas de serviços mínimos, e gostava de saber se nos pode informar sobre esses resultados. Já no caso da listagem das comissões por parte dos bancos, uma listagem anual das comissões, temos informação que nem todos os bancos poderão estar a cumprir esta regra e, portanto, gostava de saber qual é o ponto de situação, qual é a informação que o Banco de Portugal tem a este respeito e o que é que pode fazer relativamente às instituições que não cumpram este critério. E ainda sobre as comissões, o Governo tem neste momento na gaveta uma diretiva da União Europeia que harmoniza as comissões bancárias, que inclui medidas para maior transparência e inclui também medidas que tinham já sido tomadas pelo anterior Governo, ou próximas das que já tinham sido tomadas pelo anterior Governo. Mas, para além desse trabalho, é certo que nos parece que o processo de harmonização, o aumento da transparência, o aumento da concorrência entre bancos é, obviamente, muito desejável. E, por isso, numa perspectiva até de apoiar a supervisão comportamental, parece-nos importante que o Governo proceda o mais rapidamente possível à transposição desta diretiva, que, por sinal, tinha uma data limite de transposição de setembro de 2016 e, portanto, neste momento arriscamos a pagar uma multa ou ter sanções por não cumprir, ao mesmo tempo que uma diretiva que é tão importante para os clientes bancários portugueses, é uma pena que o Governo não esteja a aproveitar a capacidade que tem de transpor essa diretiva para as condições específicas do mercado nacional. E, portanto, gostava de saber a sua opinião a este respeito. E, finalmente, no que diz respeito a nomeações, segundo os estatutos do Banco de Portugal, neste momento, parece-nos que não está completo o elenco de administradores. E tem havido notícias públicas de um conflito aberto entre o Governo e o Banco de Portugal sobre as nomeações e gostávamos de saber qual é o ponto da situação. A esta questão eu acrescentaria também que ainda não está aprovado o elenco do Conselho das Finanças Públicas e nós sabemos que os membros do Conselho são nomeados sob proposta conjunta do Banco de Portugal e do Tribunal de Contas e, portanto, gostava também de saber a opinião sobre este atraso. Mas queria também dizer que, a este respeito, o PSD tem uma posição muito clara e a nossa posição é uma posição de defesa da independência das instituições, só que, infelizmente, não é partilhada por este Governo. Porque, para além da saga que têm sido estas nomeações, que é incompreensível para nós, no Parlamento o Ministro das Finanças disse no plenário sobre a supervisão, e eu vou citar, não é possível atribuir estatuto de independência quando a atuação tem de ser feita com o Ministro das Finanças. E eu gostava de saber a sua opinião sobre estas afirmações do Sr. Ministro e sobre a independência do Banco de Portugal no que diz respeito à supervisão e não apenas no que diz respeito à política monetária, onde aí, felizmente, o Governo parece acreditar na supervisão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.